Graça e paz, amados irmãos. Deus abençoe a todos. Espero que tenham passado uma boa noite, que tenham tido um dia abençoado no dia de hoje. Espero também que a bondade e misericórdia do Senhor tenha acompanhado cada um de vós. Estamos aqui hoje para mais uma palavra de Deus, como assim o temos feito todos os dias. Só ligar aqui. Todos os dias, para assim então proclamarmos o nome de Jesus, para que possamos conhecer e possamos crer e possamos cada vez mais estar entrelaçados com o Pai. Cada vez mais estamos mais íntimos do Pai. Eu espero que esse estudo que nós temos feito, essas palavras mini, tenham abençoado cada um de vocês. Como já é de norma, vou colocar um louvor para que a palavra de Deus possa entrar, para que possamos tranquilizar o nosso espírito e consigamos pegar e simplesmente habitar na presença do Pai, para que Ele nos use, nos veja e nos ouça. Glória a Deus. Vou então colocar um louvor para podermos adorar e louvar o Pai juntos. Durante esses vídeos, esses temas, podem sempre dar uma opinião de louvor, podem dar uma opinião de palavra. No final da palavra, podem sempre fazer questões, podem convidar mais pessoas à vontade, porque nós estamos aqui para isso, para falar da palavra do Pai e podermos dar palavra àqueles que não têm a possibilidade. Então, estamos sempre disponíveis para poder ajudar nesse sentido. Como o Pai nos instrui, como Deus diz, de graça vos dei, de graças vocês darão. E assim estamos nós aqui a proclamar a palavra do Pai. Oi Lucas, Deus abençoe. Glória a Deus que estás conosco no dia de hoje. Vamos lá colocar um louvor então. Lá. A seguir ao louvor, iniciamos com a nossa palavra do dia. O desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Eu creio. Levante as suas mãos e diga comigo, vai.
Aplauda o Senhor aí, gente! Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Mais uma vez, que possam verdadeiramente receber a palavra do Senhor e que ela possa fazer diferença no dia de hoje e que ela também tenha feito diferença nos outros dias. Que Deus possa estar no controle em todo o tempo e que possa guiar as nossas vidas daqui por diante. Vamos então abrir as nossas Bíblias lá no livro de Marcos, capítulo número 38. Marcos, capítulo número 38. Desculpa, Marcos, capítulo número 12, versículo 38. Peço perdão. Marcos 12, versículo 38. Marcos 12, 38. Amém? Vamos então iniciar. Marcos 12, versículo número 38. Assim diz a palavra do Senhor. Ao ensinar, Jesus dizia: cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais, de receber saudações nas praças e de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Esses receberão condenação mais severa. Amém. Amém? Marcos 12, 38. Querem que eu repita? Então vou repetir. Assim diz a palavra do Senhor. Ao ensinar, Jesus dizia: cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais, de receber saudações nas praças e de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Esses receberão condenação mais severa. Amém. Glória a Deus por essa palavra. Vamos orar. Pai, te damos graça por mais um momento que tu conseguiste patrocinar e providenciar para nós, ó Pai. Que tu assim permitiste que acontecesse, Deus. Pai, eu te peço nesse momento que não seja eu, Pai, mas que o Teu Espírito Santo, Pai, me guie nesse instante. Em nome de Jesus, Pai. Dá-me do Teu discernimento, da Tua palavra, Pai. Da Tua sabedoria, Deus, Pai. E usa-me como Teu servo nesse instante. Para que da minha boca saiam palavras verdadeiras. E que para eu possa honrar o Teu nome com aquilo que Tu nos ensinas, Deus, Pai. Pai, peço também que Tu do outro lado possas abrir os ouvidos espirituais e os olhos espirituais daqueles que nos ouvem nesse momento, Deus Pai. Que Tu possas falar aos seus corações, ó Pai. E que da mesma forma eles possam ter entendimento verdadeiro, Pai. Não o entendimento humano que qualquer um poderia ter, mas o entendimento do céu, ó Pai. O entendimento divino da Tua parte, Deus Pai. Eu digo para que Tu, nesse momento, Pai, te peço que deixes com todo o espírito de discernimento sobre todo aquele que nos estiver a ouvir, Pai. E sobre mim também, que irei pregar agora. Em nome de Jesus. Amém. Assim diz a palavra, meus irmãos. Cuidado com os mestres da lei. O que são mestres da lei? Os mestres da lei são aqueles que muitas das vezes são os estudiosos da palavra, ou melhor, eu nem diria que eles são estudiosos da palavra, eu diria que eles são aqueles que se aproveitam da palavra para benefício próprio, para engrandecer a si mesmo. Mas nessa trajetória
do entendimento da palavra da parte deles, eles aproveitam para usar a palavra em seu próprio benefício e não em benefício de Jesus, não em benefício do seu povo que tem carência pelo nome do Pai e pelo agir do Pai aqui na terra. Existem muitos líderes e muitas pessoas que andam por aí a proclamar um evangelho que não existe. Andam a proclamar um evangelho de fachada. Andam a proclamar um evangelho que simplesmente não condiz com a realidade. Mas nós, hoje, estamos aqui pela graça de Deus para pegar e proclamar o evangelho daquilo que está escrito. Eu não tenho necessidade nenhuma de exaltar a mim mesmo ou de pegar e vos fazer ir para caminhos errados. A única necessidade que eu tenho nesse momento é de servir a Deus. Como servir a Deus? Servir a Deus demonstrando tudo aquilo que Ele nos deixou claro, tudo aquilo que Ele nos deixou como instrução, tudo aquilo que Ele nos deixou para a sabedoria, para que nós tivéssemos essa sabedoria e para que nós não dependêssemos de ninguém. Jesus nos deixa inúmeros conhecimentos, inúmeras lições. Da mesma forma que Deus também nos deixa, ainda na época da lei do Antigo Testamento, várias instruções sobre como caminhar, o que fazer, em que ficar atento, para nós não cairmos nas armadilhas daqueles que dizem amar e servir a Deus, mas que são hipócritas, que são raça de víboras, como assim disse Jesus lá no livro de Mateus. Meus irmãos, o que Deus quer nos mostrar hoje, aqui por esse nosso curto encontro, é simplesmente uma coisa. Nós temos a necessidade de conhecer a palavra de Deus. Nós temos a possibilidade que muitos não tinham, até a época lá do ano de 1500, na época de Martinho Lutero, antes da Reforma Protestante, as pessoas não tinham a possibilidade de ter o conhecimento nas suas mãos. Por quê? Porque naquela época as pessoas não carregavam uma Bíblia como nós carregamos. As pessoas não tinham acesso à palavra escrita. Tinham acesso à palavra meramente ilustrada pelo pregador. Que muitas das vezes o próprio pregador também era instruído por alguém. E não se sabe qual é a veracidade que aquele instrutor coloca na cabeça do que está a ser instruído, que posteriormente irá instruir o povo de Deus. Com toda essa situação que houve, o facto do aparecimento das Bíblias para todos e qualquer um poder ter, hoje nós temos inclusive a possibilidade de ter a Bíblia no telefone. Temos inclusive a possibilidade de, se desejarmos ter alguma palavra rápida, vamos ao Google, escrevemos qualquer coisa e nos aparece uma palavra. Temos a possibilidade de comprar Bíblias. Para quem não tem um smartphone, pode baixar de forma gratuita. Para nós podermos buscar o conhecimento. Por quê? Porque sem conhecimento nós seremos sempre enganados. Seremos sempre guiados para o além. E não é isso que Jesus quer. Não é isso que Deus tem preparado para nós, meus irmãos. O que Deus tem preparado para nós é caminho de verdade, libertação e salvação. É caminho de vida. Vida. E vida em abundância. Mas como ter vida em abundância se nós, em vez de seguirmos a Deus, muitas das vezes seguimos palavras de um homem? Como ter vida em abundância se muitas das vezes nós erramos e pecamos no simples ponto de que, por relaxo mental, nós confiamos tanto na palavra de um homem que esquecemos que aquele homem, para obter o conhecimento daquela palavra, também precisou de recorrer à palavra de Deus, ao livro sagrado. Além do livro sagrado, com certeza, cada pastor, cada padre, cada pregador tem as suas experiências espirituais no individual com Deus. E glória a Deus por isso. Mas nós não podemos depender das experiências dos outros. Nós não podemos depender simplesmente da liderança dos outros.
É bom que haja um líder. É bom que exista alguém que exerça uma autoridade espiritual sobre a tua vida, sobre a minha vida. Mas, melhor ainda é que nós, sendo dirigidos por alguém que tem uma maturidade espiritual e uma autoridade espiritual sobre nós, nós devemos acompanhar com as Escrituras. Nós devemos ter conhecimento. Naquela altura, na época de Jesus, muita gente simplesmente seguia os mestres da lei. Por quê? Porque eles não detinham conhecimento. E naquela época, até certo ponto, era tolerável, mas em outra parte também não era, porque já existia a lei do Antigo Testamento naquela época. Já existia os ensinamentos e as experiências que o povo de Deus teve naquela época diretamente com Deus. E o agir de Deus se manifestava diretamente e presencialmente naquele povo. Mas mesmo assim, ainda tiveram a necessidade de depender de palavras de mestres da lei. É preguiça, meu irmão. É preguiça. O que Deus está aqui a dizer hoje é para nós simplesmente pegarmos e simplesmente olharmos para as Escrituras e seguirmos as Escrituras como elas são. Como elas são. A Bíblia lá em Mateus 18, deixa a instrução de curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem de graça também. Deus nos diz para aquilo que nós damos de graça, para aquilo que nós recebemos de graça, também darmos de graça. O dar de graça e receber de graça não significa que nós não tenhamos que abençoar o ministério do Senhor. Que nós não tenhamos que abençoar a casa de Deus. Mas existe uma diferença em alguns determinados aspectos entre abençoar a casa de Deus e abençoar o usado por Deus diretamente. Podemos sim abençoar o ser usado por Deus. Não tem mal nenhum. Nós agradecemos, Deus agradece por isso. Mas existe muitos que são usados por Deus que tentam usar esse benefício de ter a ligação com o Pai e se aproveitar das suas ovelhas. Mas não é o que Deus quer mostrar aqui hoje. Deus hoje vem te dizer, meu irmão, Deus é bondoso e misericordioso com todos nós. Deus está disponível para ensinamento da palavra a cada um de nós. Deus está disponível a tempo inteiro, mais do que 24 horas se for necessário. Deus não tem telefone que você liga e dá impedido. A ligação com Deus é direta, meu irmão. Se você dobrar o teu joelho e clamar a Ele por entendimento e discernimento da palavra, Ele te vai ajudar. E aqui está, curem os doentes. Quantas vezes nós vemos seres que até certo ponto podem até ser usados por Deus a curarem, a fazerem obras, mas a pedirem benefícios em troca disso. E muitas das vezes nós, inocentemente, acabamos por ceder. Mas o que é isso? Isso é falta de sabedoria. Falta de sabedoria e dependência de um ser para que o guie. Dependência total. Mas Deus não quer mais isso para a tua vida, meu irmão. Deus quer mudar isso hoje, em nome de Jesus. Deus quer fazer a diferença. Deus quer ser teu amigo. Deus quer que tu tenhas o entendimento da palavra dele conforme ela é. Deus quer ter uma amizade íntima e pessoal contigo. Contigo. Vamos abrir lá as nossas Bíblias em Mateus 10, só para entendermos bem essa passagem. Mateus 10, a partir do versículo número 7. Mateus 10, a partir do versículo número 7.
Mateus 10, 7. Por onde forem, preguem esta mensagem. O reino dos céus está próximo. Jesus alerta aos discípulos: para onde forem, preguem esta mensagem. O reino dos céus está próximo. E depois ele continua: curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Amém. Pois o trabalhador é digno do seu sustento. Deus está a dizer a eles que quando eles forem fazer tais obras de cura, de milagre, de libertação, está aqui: não levem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Podem ser abençoados, sim. Vocês podem abençoar o pastor, podem abençoar o padre. Abençoem a casa de Deus, porque isso é bíblico. Levai a 10ª parte para a casa de Deus, diretamente para o Senhor. Temos de dar o nosso dízimo, sim. Temos de fazer ofertas, temos sim. Mas cuidado com o tipo de ofertas que muitas das vezes nos obrigam a fazer. E muitas das vezes por falta de conhecimento. A Bíblia lá, em Deuteronômio 18, deixa eu recuar aqui. Deuteronômio 18. Deuteronômio 18. Deixa eu chegar lá. Deuteronômio 18. Deuteronômio 18:1, a Bíblia diz: os sacerdotes levitas e todo o restante da tribo de Levi não terão posse nem herança em Israel. Viverão das ofertas sacrificadas para o Senhor. Ou seja, viverão das ofertas sacrificadas ao Senhor, daquilo que nós dermos à casa de Deus. E preparadas no fogo, pois esta é a sua herança. Amém? A Bíblia está a dizer aqui que eles serão abastecidos pela casa do Senhor, pela herança do Senhor. Ou melhor, desculpa, pelas ofertas sacrificadas a Deus. O que era sacrificado a Deus naquela época? Um cabrito, um leitão, situações do gênero. O gado era uma das coisas que era mais sacrificada a Deus. Porque naquela época a moeda não tinha tanta expressão. Muitas das vezes a entrega daquilo que a pessoa possuía é que era mais forte. Por isso é que lá atrás a Bíblia não fala de 10% do teu salário, como muitas das vezes nós gostamos de colocar. E sim da 10ª parte daquilo que tu conseguires. Então muitas das vezes, meu irmão, o teu dízimo não é simplesmente o 10% do teu salário. Se você pega e faz um negócio rápido, você pega 10% daquilo e tens o dízimo também para o Senhor, além do teu salário. E aí você entrega na casa de Deus e não entregas ao líder instituído por Deus. São coisas diferentes. Eu chamo a atenção a isso. Nós temos que pegar e muitas das vezes retirar a 10ª parte daquilo que nós conseguimos. Mas o que muitas das vezes dá a entender é que nós temos que pegar e entregar diretamente na mão daquele que nos está a abençoar. Se ele tem uma igreja, deposita na igreja. Se não tem uma igreja, abençoa o ministério dele. Se não tem nenhuma coisa nem outra, se for um padre, por exemplo, abençoa a igreja. E daí ele viverá. Porque existem líderes que muitas das vezes
usam disso para seu próprio benefício, conforme nos diz a palavra de Deus lá, no início, lá de Marcos 12:38. Como são mestres da lei, acabam por usar isso para benefício próprio. E muitas das vezes querem vir e dizer para o povo: vocês não podem comparecer ao profeta de mãos vazias, porque o profeta te entregou uma profecia. Não, meu irmão. Não. A Bíblia não nos mostra nada disso. Não mostra. A Bíblia nos mostra esta situação para os levitas. Os levitas são os da tribo de Levi. Não da tribo de Judá, não da tribo de Zebulon, não da tribo de Manassés. Não, não, não. Então, tenhamos temor até nesse ponto. Porque a Bíblia hoje nos ensina, isso já a partir do Novo Testamento, nós temos a igreja de Deus, a igreja de Cristo. É lá aonde nós devemos depositar os nossos dízimos e ofertas. Lá em Êxodo 25, a Bíblia nos mostra alguns tipos de oferta que eram praticados naquela época. Existiam ofertas em ouro, ofertas em gado, ofertas em prata. Existiam vários tipos de oferta. E daí era tirada a 10ª parte para tal. Então, meus irmãos, existe uma necessidade muito grande de nós mergulharmos na palavra para não cairmos na maldição do engano, para não cairmos em águas que nós não dominamos, para que verdadeiramente sejamos salvos. Por quê? Porque se nós dependermos da fé de um líder, nada faremos. Porque a salvação, meu irmão, deixa eu te dizer, é individual. O conhecimento é individual. Tudo aquilo que nós alcançamos é individual. Por quê? Porque será para as coroas lá quando recebermos o nosso galardão. Todas as nossas obras serão para, no final das contas, lá serem provadas no fogo. Tudo será provado. E a Bíblia nos mostra lá em Coríntios que quais são as pedras que simplesmente passarão perante os olhos de Deus e as outras que não passarão. Quais são as obras que serão provadas? Quais queimarão? Quais serão valorizadas por Deus? Porque após a salvação, a Bíblia nos mostra que cada um receberá consoante a sua coroa. E essa coroa é preenchida pelas nossas obras. Então, se você depende da obra de alguém, meu irmão, tenho pena da tua coroa. Mas Deus é tão bom e tão misericordioso que Ele hoje vem te dizer: abre a tua Bíblia, leia, receba o conhecimento que vem dos céus e acrescenta pedras à tua coroa. Porque quando receberes o conhecimento que vem dos céus, automaticamente sairás a espalhar o Evangelho de Cristo. Mas com temor. Com temor. Por quê? Porque tudo quanto espalhares, se não tiver escrito e não for verdade, a Bíblia nos fala lá no versículo número 40 de Marcos 12, que a condenação desses será pior. Todo aquele que prega o engano terá uma condenação severa. Então, cabe a nós simplesmente pegar e buscar o conhecimento e sabedoria de Deus. Para encerrar, lá em João 8:32, a Bíblia é clara em nos dizer, Deus é claro em nos dizer, lá João falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Glória a Deus por isso. Porque existe muita gente que simplesmente anda presa a lugares que não dão ensinamento. Por quê? Porque eles são lugares de mestres da lei, de fariseus, de raça de víboras. Tenham atenção ao Evangelho de Cristo. Porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Então, meu irmão, procurem conhecer a verdade, para que dela possamos estar juntos na glória de Deus.
para que com ela possamos alcançar o próximo e dar amor e fazer o bem e fazer mais daquilo que Deus nos ensina. Eu hoje estendi um pouquinho o meu tempo, mas peço perdão e glória a Deus por essa palavra. Deus abençoe a todos. Como é de costume, ficarei aqui por um tempinho, caso haja perguntas, assim estaremos. Nesse meu tempo, eu vou colocar algum louvor para nós irmos relaxando na presença do Senhor, irmos orando para que o Espírito Santo consiga fazer mudanças e consiga dar entendimento de tudo aquilo que aqui foi explicado, para que nós consigamos digerir a sua informação, em nome de Jesus. Para quem sair do vídeo agora, não se esqueça, e quiser uma continuação de palavras sobre escatologia, que ontem anunciei aqui, vá lá no Instagram, @RicardoBrunelli, às 20 horas de Angola, 16 horas do Brasil, estará-se a falar do final dos tempos, escatologia. Deus abençoe a todos. Amém. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Cante. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Ele é um Deus de promessa e Deus da salvação, Deus de milagres. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és.
adoraremos a Deus se não conhecemos as suas palavras? Deus está trabalhando, ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, Deus não para, não. Meu Deus não para, Deus não para, não. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Deus não está em isolamento social, Deus não está em quarentena. Podem buscar a Deus, que o acesso dele é 24 horas. Ele não se isola, ele não apanha vírus. Ele é o próprio antídoto. Meus irmãos, foi numa época como essa que nós falamos da Páscoa, em que ele se entregou para nós, em que ele se entregou por nós, em que ele morreu por nós, em que ele atravessou o deserto dele também. Ele também clamou ao Pai, dizendo: Pai, afasta de mim esse cálice se puderes. Nós temos tantas oportunidades de fugir desses cálices. Deus nos dá tanta oportunidade de nós verdadeiramente sabermos como escapar de todas essas situações. Oh, aleluia! Glória a Deus! Elvio, Deus te abençoe, a paz do Senhor. Quando Deus fala que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, é simplesmente quer dizer que quando você ganha vida, quando você caminha na luz com o Senhor, quando você é amigo de Deus, é íntimo de Deus, conheces meticulosamente a palavra dele e tens comunhão com ele em espírito e em verdade, aí a verdade te libertará. Por quê? Porque a verdade é Jesus. A verdade é Jesus. Ele é a verdade, ele é o caminho, ele é a vida, ou seja, ele é a luz. Ele é o sal da terra. Ele é mais doce que o mel. Ele é o eu sou. Do princípio ao fim. É Ele, o único e Senhor. Então, essa é a verdade. E quando nós conhecermos verdadeiramente essa verdade, e não estivermos preocupados em
seguir um líder, seguir uma religião, seguir uma cultura, e estivermos mais preocupados em seguir a palavra de Deus, aí sim, meu filho, conheceste a verdade e o Pai te libertará. Porque da mesma forma que a palavra de Deus, a Bíblia, se interpreta sozinha, assim que conheces a verdade, a própria verdade te libertará. E não precisas de mais nada. Essa é o verdadeiro significado de conhecer a verdade, e a verdade te libertará. Conheça Jesus. Seja íntimo de Jesus. Seja íntimo de Deus. Seja íntimo do Espírito Santo. Seja sensível a ouvir dele. E isso te libertará. Isso te libertará. Isso te libertará. O nome dele te liberta, o nome dele te livra. Porque toda aflição, quando tu tiveres, e tudo aquilo que tu pedires ao Senhor, se pedires em nome do Filho, em nome de Jesus, te será concedido. Serás liberto. E serás salvo quando confessar Jesus com a sua boca. Isso é a verdade. Essa é a verdade. Deus te abençoe. Podem continuar a perguntar. Glória a Deus. Eu provei e vi. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha de Amém, Thelma. Glória a Deus. Que assim seja. tua presença. Deixa o Espírito Santo invadir a tua vida. Deixa o Espírito Santo invadir a tua casa. Que dela desapareça o cheiro do ser humano e fique o cheiro do Espírito de Deus sobre ela. Dê liberdade ao Espírito Santo. Essa é a verdade. Quando cada um de nós conhecer mais profundamente a verdade, tudo ficará muito claro. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara, esperança viva. Deus abençoe, Júlia. Glória a Deus. Bom te ver aqui. Quando conhecemos a verdade, não somos abalados. Porque
Dele e por Ele são todas as coisas, porque confiamos nele. A Bíblia não se contradiz, a Bíblia se responde. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Amém, Júlia, estamos sim, graças a Deus. Deus mandou Jesus, seu Filho unigênito, para nos libertar de todo o pecado. E mesmo assim, nós ainda somos presos por opção. Muitos de nós são presos por opção. Porque Ele é a liberdade, Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida, Ele é o amor, Ele é a luz, Ele é a sabedoria, Ele é a paz, Ele é o discernimento. Rio de vida que flui no nosso interior. Oh, Espírito Santo de Deus, enche-nos outra vez, enche-nos outra vez, enche-nos outra vez.
saúde, Pai. Liberta pensamentos em nome de Jesus, ó Deus. Oh, aleluia, meu Pai. Faz morada no coração de cada um, ó Pai. Oh, Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe a todos nós. Deus nos abençoe. Vamos pedir ao Espírito Santo que Ele venha inundar, que Ele venha encher os nossos corações com a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia. Vamos pedir a Deus que Ele preencha o nosso coração com tudo aquilo que Ele tem para nós, com tudo aquilo que Ele tem para nos ensinar. Mas vamos também pedir a Deus para que Ele verdadeiramente faça com que nós estejamos dispostos a abrir o coração. Tudo parte de nós. Quem tem que querer somos nós. Quem tem que buscar somos nós. Porque Deus está ali pronto para dar. Assim conforme Ele nos instrui a virmos aqui ao mundo para dar. Porque se todos nós dermos alguma coisa, todos receberão. Agora, se todos quiserem receber, muitos poucos receberão. Porque haverá pessoas que não vão dar. E é isso que acontece nos dias de hoje. Mas Deus está aqui hoje para nos dizer que é para nós darmos. Para nós darmos. E para nós darmos, precisamos de saber. Precisamos de ter para conseguirmos dar. Então, busquemos o conhecimento da palavra de Deus. Para que não mais recebamos instruções erradas. Instruções fariseias. Procuremos entender a palavra de Deus, conhecer sobre Ele e fazer dele o modelo da nossa caminhada e da nossa vida. Procuremos conhecer a verdade e dar verdade aos outros. Porque esta mesma verdade que nós temos de conhecer, ela mesma nos libertará. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos que estiveram aqui presentes. Que possa vos dar uma continuação de dia abençoado. E que possa ser com todos vocês e assim comigo e com a minha casa também. Também peço que Ele seja com a casa de cada um aqui presente. Que Ele possa
derramar essa noite chuvas de misericórdia, de bênção e de verdade sobre o coração e o cérebro de cada um. Que Ele possa tocar no teu coração essa noite, para que tu consigas conhecê-lo cada vez mais e mais e mais e mais profundamente. E que verdadeiramente Ele seja o teu guia, o teu norte, o teu sul, o teu foco e a tua verdade. Deus abençoe. Vamos orar. Pai, obrigado por esse momento que tu nos concedeste aqui hoje, ó Pai. Obrigado pela tua palavra. Sim, como uma palavra de alerta e reflexão, ó Pai. Como uma palavra também, Deus Pai, de sabedoria, onde precisamos verdadeiramente procurar conhecer a Ti para tudo recebermos. Procurar conhecer a Ti para verdadeiramente sermos libertos. Procurar conhecer a Ti para verdadeiramente sermos verdadeiros, ó Pai. Que Tu nos concedas uma noite abençoada e que amanhã, Deus Pai, permitas mais uma vez que mais uma reunião aconteça aqui para engrandecer o Teu nome, Pai, proclamar a Tua palavra e procurar conhecer mais da mesma. Não só da minha parte, mas como da parte dos irmãos que nos têm acompanhado. Então, Deus abençoe a todos e Deus seja com a casa de cada um. Conhecendo a verdade, meus irmãos, ninguém se desviará para a esquerda nem para a direita, a não ser que queira errar por conta própria. Mas quando conheces a verdade, procuras não se desviar para a esquerda nem para a direita. E ao mesmo tempo, receberás bênçãos sem medidas. Bênçãos sem medidas. Deus abençoe. Amanhã estaremos aqui de volta, no mesmo horário, 18h15, horário de Angola, para mais uma vez falarmos da palavra do Senhor. Bom início de Semana Santa. Deus abençoe a todos. Amém. Não esqueçam de, se porventura quiserem ouvir o tema de escatologia, já me esquecendo, vão lá para o Instagram, @Ricardo Brunelli, e estaremos lá a falar da palavra de Deus sobre o final dos tempos. Deus abençoe a todos. Amém.